Dando continuidade, nós vamos agora responder as questões 2 e 3. Eu vou responder as duas questões juntas, porque uma depende da outra, né? Então, na questão 2 diz assim: o programa abaixo, desenvolvido na linguagem de programação C++, imprime os números pares que estão no intervalo de 0 a 50. Então, em ordem crescente. Então, essa informação aqui é fundamental para a gente especificar a estrutura de repetição, ou seja, a sintaxe e os comandos da estrutura de repetição. Então, aqui foi repassado parte de um código e ele quer que substitui o incremento correto, ou seja, qual seria o incremento correto para poder ser representado aqui, para que é claro que aqui é um fragmento de código, né? Para que esse programa, depois de implementado, ele imprima os números pares que estão no intervalo de 0 a 50 em ordem crescente. Existe uma diferença, que é o que ele pede na questão 3, para imprimir na ordem decrescente, que eu vou mostrar. Então, eu implementei isso aqui no C++, e aqui está faltando o incremento. Eu coloquei o nome das outras bibliotecas, né? Porque o código que está representado lá é só essa parte de código aqui, ele não funcionaria, claro. E aí eu implementei o resto do programa, lembrando que na avaliação vocês não utilizarão o C++, tá? Vão fazer só no papel, a partir do fragmento de código ou do código completo que for apresentado. Então, nesse caso aqui, como ele quer imprimir em ordem crescente, está correto, porque está começando do 0 e está indo até o 50. Como ele quer os números pares, o ideal é que eu coloque o intervalo de início sendo o primeiro número par do intervalo, que nesse caso é 0, e o intervalo fim, o último número par que existe no intervalo solicitado, que nesse caso é 50. Lembrando que aqui não precisaria declarar uma variável, por exemplo, número, para o usuário ter que digitar um valor. Por quê? Porque o intervalo é fixo, ele diz do valor tal até o valor tal. Então, como um intervalo fixo, o ideal é que eu trabalhe com a própria estrutura de repetição. Como ele quer pares e eu comecei do 0 e vou até o 50, a forma de trabalhar aqui, se eu fosse de 1 em 1, eu teria I++, por exemplo. Ou seja, ele começaria com 0, depois passaria para o 1, para o 2, para o 3 e assim sucessivamente. Como eu quero os pares e eu comecei com 0, para ele escrever só os números pares, eu posso colocar aqui, por exemplo, I mais igual 2. Isso seria uma das opções. Uma outra opção que eu tenho aqui seria I igual a I mais 2. Então, essas são as duas opções para que a gente consiga ter um incremento de 2 em 2. Então, se eu compilar esse programa aqui, por exemplo, ele vai me mostrar os números pares que existem no intervalo de 0 até 50. Observe que ele escreveu tudo na mesma linha, tá vendo? 0, 2, 4, 6, 8. Como é que eu faço para poder não escrever tudo na mesma linha? Basta eu vir aqui dentro do code, observem que ele não está quebrando linha, ele só está escrevendo o valor de I. Eu usar o mesmo separador que eu utilizo aqui dentro do code e colocar a opção para quebrar a linha aqui dentro nesse mesmo code. Então aqui eu tenho o comando code, né, o separador respectivo a ele. Aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho um caractere. Para separar a variável do caractere, o que a gente faz? A gente coloca o separador. Então nesse caso, a primeira vez que ele executar, ele escreve o I, que é 0, quebra a linha. Aí vai de novo, escreve o segundo I, que é quanto? I mais 2 vai dar quanto? Né? 0 mais 2, 2 e assim sucessivamente, que é o que a gente já fez nas aulas práticas. Então, observem que agora ele quebrou linha. Isso por que ele quebrou linha? Porque eu utilizei um comando, o /n aqui, solicitando que ele quebrasse linha. Então, o que aconteceu? Ele começou com 0, aí incrementou para 2, escreveu 0, que o I, que é 0, pulou uma linha, e aí sucessivamente, ok? Se a gente olhar lá nas possibilidades de resposta que eu tenho qual é o incremento correto para substituir. Esse aqui não dá, porque ele escreveria de 1 em 1. Esse conte recebe conte mais 1 não dá, porque aqui a variável que a gente está utilizando é a variável I. Então, para o intervalo de início, para o intervalo final e para o incremento que acontece aqui, a gente utiliza a mesma variável. Aqui também não dá, porque a variável é diferente.
I recebe I mais 1 também não dá, porque ele não vai de 1 em 1. Então, no caso, a opção de resposta que eu tenho aqui, I recebe I mais 2. Então, essa aqui, a letra E, é a opção correta para essa resposta. Lembrando que, além de ter I recebe I mais 2, eu também poderia utilizar I mais igual 2, ou seja, a variável I recebe ela mesma mais 2. Se eu compilar isso aqui, ele vai dar o mesmo resultado que ele deu no anterior, ou seja, vai escrever os números pares que existem no intervalo de 0 a 50. Então, a opção correta, que nesse caso que apresenta, é a opção E. Na questão 3, ele diz assim, na questão anterior, caso desejasse imprimir os números pares e que estão no intervalo de 0 a 50, em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, o comando da estrutura de repetição apresentado na linha 2, que é essa linha aqui, deveria ser descrito de que forma? Então, se eu quisesse escrever os números pares em ordem decrescente, aqui a gente está escrevendo em ordem crescente. O que eu teria que fazer? Eu ia começar com... Aqui, lembrem que aqui é o início e aqui é o fim, não é? Então, ele vai começar com 0 e vai até 50. Se eu quiser começar com 50, que é em ordem decrescente, eu vou mandar o meu I receber 50 e vou mandar aqui receber 0. Eu vou deixar da forma que tá só para mostrar para vocês uma seguinte situação. Eu vou ler e vou deixar assim, vou compilar para mostrar o erro. Então, aqui, para I de 50 até o I menor ou igual a 0, incrementa de 2 em 2. Quando eu compilo isso aqui, vocês vão observar que ele não vai apresentar nenhum resultado. Por que ele não vai apresentar nenhum resultado? Ele vai dizer assim, o I começa com 50 e ele vai executar até o I ser menor ou igual a 0. Então, ele vai executar, não tem como executar. Para executar isso aqui em ordem decrescente, eu tenho que colocar o I maior ou igual a 0. Então, aqui, o I vai começar com 50 e vai executar até que o I seja maior ou igual a 0. Então, ele vai cair do 50, 48, 46, 2, 0. É maior ou igual a 0? Então o que ele faz? Ele escreve. Então, quando a gente compila aqui, ele vai executar várias vezes aqui, tá vendo? Eu deixei outro erro para vocês verem o que está acontecendo. Então, quando a gente faz essa execução, ele está trabalhando um segundo erro, que é a questão do incremento. Observem que eu comecei com 50 e mandei ele até 0, mas eu estou mandando receber mais 2. Como eu quero que seja decrescente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer aqui, por exemplo, I recebe I menos 2. Uma das formas de se fazer. Quando eu compilo aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu vou dizer para ele começar com 50 e ir até 0, ou seja, deixa eu diminuir a tela aqui para vocês... para a gente poder comparar com o que está escrito lá. Então, o que ele faz? Começa com 50 e executa até que o I seja maior ou igual a 0. Aqui não pode ser menor que 0, porque senão ele vai executando para números menores que 0, eu não quero isso. Então, começa com 50 e executa enquanto o I for maior ou igual a 0 e vai diminuindo o I de 2 em 2, ou seja, começa com 50, depois passa para 48, 46, 44 e assim sucessivamente. Da forma que a gente fez no exercício anterior, quando eu tinha o mais aqui, eu estava trabalhando em ordem crescente, começava com um número menor e ia aumentando os números ali. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando em ordem decrescente, eu começo com um número maior e vou decrescendo o i, tá? Eu vou fazendo incremento ao contrário. Se eu quiser também trabalhar, eu também posso representar, além de representar o i igual a i menos 2, aqui eu também posso representar i menos igual 2. Então, as duas formas, elas funcionam também. Se eu compilar aqui, vocês vão perceber que vai funcionar da mesma forma. Então, lembrando que eu tenho duas formas de representar. Então, se eu fosse representar na linha 3, ele perguntou como é que seria o comando da linha 10, né? Bastaria eu vir aqui, por exemplo, esse seria o comando representado na linha, no caso aqui na linha 2, né? Ele perguntou esse comando aqui. Então, esse comando aqui, ele seria o comando para representar o que aqui consta na linha
na linha 2, né? Que no caso é aquela parte ali. Vou diminuir aqui um pouquinho para caber na linha de cima lá. Então, eu teria esse comando aqui. Se eu quisesse representar também da forma que eu falei aqui, que ao invés de colocar assim, com i menos igual 2, e quisesse colocar i recebe i menos 2, também estaria certo. Tanto faz um quanto o outro. Então, as duas formas estão corretas, ok? Então, assim, lembrando só aqui, eu tenho ordem crescente, ele pediu em ordem crescente, eu comecei com 0, fui até, enquanto i for menor ou igual a 50, ou seja, eu só quero que ele execute até 50, e aqui no caso mandei incrementar, que o que a gente tinha feito lá antes era incrementar de 2 em 2, tá vendo aqui? Aqui está crescente. Na ordem decrescente, eu começo com 50, que é o que está representado aqui embaixo, é porque eu vou do maior para o menor. Aí, no caso, eu vou executar enquanto o i for maior ou igual a 2. Se eu deixar o menor aqui, não funciona, porque eu quero que ele execute até chegar no 0. E eu faço um decremento aqui de 2 em 2, ou seja, cada vez que o i executar, o i recebe i menos 2. Isso porque eu estou usando o i aqui para poder demonstrar os números que existem, os números pares que existem no intervalo de 0 a 50.